Olá, queridos e amados do Pai, como é que vocês estão? Louvado seja Deus. Hoje nós vamos estar encerrando a nossa série, glória a Deus por isso, né, queridos? Chegamos até aqui, para a glória de Deus. Em todo tempo Deus é bom. Lembrando a todos, nós estávamos dentro do livro de Neemias, com o propósito de restaurar nossas emoções. E também estou trazendo aqui várias e várias sériezinhas sobre as emoções. Não sei se vocês repararam, mas é o meu ministério, é trazer cura e transformação através das emoções. Por quê, pastora? Porque foi o que Deus fez comigo. Eu gosto de trazer aquilo que Deus ele trabalha na minha vida para que o Senhor possa, amém, tá abençoando mais pessoas com aquilo que eu vivi, que eu estou vivendo, que eu estou aprendendo e que eu estou trazendo para outras pessoas. Estou muito feliz com os feedbacks, alguns feedbacks bem positivos para a glória de Deus aí. E lembrando a todos que a gente passou aí desde segunda-feira às 18 horas, nessa reconstrução abençoada dentro do livro de Neemias, entendendo a necessidade de reconstruir, reconhecendo os escombros emocionais, recebendo força para recomeçar e protegendo as áreas reconstruídas. Aprendendo também a lidar com as oposições internas e externas, estabelecendo fundamentos duradouros. E hoje a gente vai falar sobre celebração e reconstrução. É importante lembrar a todos aqui que todos tiveram uma base aí dentro do livro de Neemias e a gente aprende diariamente com Deus. Queridos, a celebração, a gente entende o que sobre celebração? Quando a gente chega até aqui, né? Com os cacos da alma, mesmo com os escombros da mente que está aqui, aí a gente diz assim, mas a reconstrução evidenciada, ela vive sobre o quê? Sobre aquilo que o Senhor tem nos ensinado, o controle. Eu digo a vocês, durante algumas lutas que eu passei na minha vida, eu aprendi a equilibrar, porque tem algumas áreas da minha vida que se eu passasse dentro do meu emocional como eu estava antes, algumas lutas que eu passo hoje, eu ia pirar. Eu ia ficar doida. Mas eu sempre coloco uma coisa na minha cabeça. Isso é fundamental, que a fé, ela é nossa amiga. E a tudo que nos paralisa não vai nos ajudar. Então acaba que a gente faz uma faxina na nossa mente para tentar trazer as coisas boas, né? E dentro do livro de Neemias, foi no ano de 2023, mais ou menos, entre outubro e novembro, já tinha feito alguns meses que a minha mãe havia falecido, eu aprendi, dentro dessa reconstrução, dentro do livro de Neemias, algumas madrugadas lendo ele, eu aprendi sobre o quanto Deus tem a nos ensinar, a nos transformar diariamente. A Bíblia inteira, ela traz recompensas sobre as histórias que nós lemos. Cada uma delas é diferente. E aqui no livro de Neemias 8, do 9 ao 12, acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Eu, e 52, e sucedeu, e ouvindo dos inimigos, temeram todos os gentios que haviam ali ao redor, e abateram-se todos em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera a boa obra. Neemias 6, capítulo 6, versos 15 ao 16. E aqui também trazendo o 8, 9 ao 12, a gente vai falar mais para o final sobre a celebração. Eu digo que a celebração é algo muito importante e muito potente sobre a nossa história. E reconstruir evidencia o quê? Viver uma vida em Cristo, ainda que nós estamos em meio ao caos, né? Mas a gente acabou de ter uma semana inteira de aprendizados assim, de aprender coisas que realmente são ricas dentro daquilo que o Senhor tem me ensinado e eu trago aqui para vocês.
E eu tenho aprendido que não é só levantar pedras, né? Mas também é você entender que através de situações que você passa, você aprende no meio do caos a estabilizar algumas situações dentro do que o Senhor tem para nós. Ah, mas quantas vezes você pensou que não ia conseguir passar pelos dias que passou, Geórgila? Ah, muitas vezes. Quantas noites, Geórgila, você dormiu sem saber como você enfrentaria o amanhã? Muitas vezes. E quantos muros da sua vida, Geórgila, você precisaria olhar para você ver que pareciam irreparáveis? Ah, muitas vezes. Olhava para cada situação e dizia assim, não vou conseguir. Mas a palavra de Deus, ela me deu uma amplitude, ela me deu a clareza de entender que a ruína ela se torna evidência da graça. Por quê? Porque Neemias ele reconstruiu os muros de Jerusalém em apenas 52 dias, certo? Mas não é comum, como foi dito aqui, como a gente já leu esse versículo várias vezes, não é comum, queridos, não é comum em meio a uma construção para um benefício de alguém ou que vai abençoar alguém ser fácil. A gente sabe que o céu ele manifesta em meio ao caos, mas também existe os Sambalades e Tobias, né? Eu ainda entendo que Deus ele faz milagres em meio à reconstrução, porque é necessário que haja no meio da reconstrução não somente o conserto, mas colar os pedaços, sabe? É necessário, muitas vezes, você se desfazer daqueles pedaços que foram colados e desmanchar tudo desde o fundamento para reconstruir novamente. Há situações e situações. Por quê? Porque tem pessoas que são mais fortes, outras são mais sensíveis, outras são mais cheias de fé, fervorosas, né? Depende de cada um. E celebrar não é superficial. Celebrar, quando a gente entende Neemias 8, o povo diz que chorava enquanto ouvia a leitura, né? Quando Neemias estava ali lendo. E eu entendo, sabe por quê? Porque eles começaram a perceber o quanto estavam afastados, o quanto que eles perderam, o quanto que eles precisavam de Deus. A resposta de Neemias, ela pode ser até quase escandalosa, vamos dizer assim. Mas sabe por quê? O que isso significa? Que a celebração, ela precisa ser, antes de tudo, você precisa passar pelo processo da cura. E tem gente que reconstrói, mas continua entulhado por dentro. Aí quer celebrar antes de ter o processo de toda a manifestação da sua cura. Hoje o Espírito Santo, ele me revela que tem pessoas que têm missões para sorrir, mas tem outras que não aceitam a sua missão. E fica difícil você comemorar, você dançar em meio à culpa, em meio ao silêncio, em meio às incertezas, em meio às dúvidas, como aqui já foi dito várias vezes. E hoje eu estou trazendo um resumo de tudo que a gente complementou durante as semanas, certo? Então eu entendo que a celebração, ela também, na hora que você vai celebrar um casamento, uma festa, há uma guerra. É uma guerra espiritual. Ah, queridos, claro, obviamente. Quando você celebra, depois da reconstrução, o inferno ele se abate, obviamente. Neemias 6,16 diz que os inimigos temeram e se humilharam porque eles entenderam que foi Deus quem fez. Mas o inferno ele se manifesta muitas vezes no período da construção e até mesmo antes da celebração. Por quê? Para que você venha, primeiro, para que você venha desistir no processo da construção, né, o que foi falado aqui durante o período da semana. Segundo, antes da celebração, para que você entristeça o seu coração mesmo em meio à celebração. Então, a vitória,
ela sempre vai envergonhar quem zombou da sua dor. Porque Deus coloca a honra onde havia vergonha. E quem só via poeira na destruição, queridos, sempre vê a glória descendo sobre você. Então hoje Deus quer que você veja, mas com o coração quebrantado. Deus quer que você veja, mas Ele quer que você ministre a cura sobre a sua vida. Deus quer que você veja, mas Ele quer que você fique em silêncio. Não fale para ninguém, porque é como ouvir da trombeta, sabe? Só para você e ninguém vai ouvir. É meio que isso, porque quando Deus fala, Ele também manifesta o seu poder. Ele também manifesta a sua glória. Ele também faz a realeza acontecer. Porque quem te julgou pela queda também vai ter que te honrar pela construção ou a reconstrução, né? Porque muitas vezes a gente tá de pé, mas os nossos escombros, a gente precisa estar encostado em alguma coisa, senão a gente cai, né? Como foi falado aqui durante a semana. Eu aprendi, sabe o quê? Que Neemias ele construiu sobre o mesmo chão onde tudo ruiu. Então, tem pessoas, me revela o Espírito Santo de Deus, que é a necessidade de você se reconstruir aonde você é humilhado é muito grande. Muitas vezes você pensa que está de pé sobre o que já te destruiu, mas na realidade você não está de pé sobre o que te destruiu. Você está de pé sobre aquilo que Deus tem na tua vida. Isso é profético. Deus ele não te tira do lugar da dor à toa. Ele te faz vencer nela. Você pode até estar andando hoje sobre os escombros daquilo que você tentou te matar. Isso, daquilo que tentaram te matar. Mas é adorando sobre as cinzas que você começa a enxergar. Mesmo que as cinzas tentam te sufocar. Mesmo que você não veja o milagre. Porque o milagre, ele é a prova viva de que Deus ele reergue o que o mundo desiste. Então, você tem que pensar que não é o fim. E nesse último episódio dessa série, que é só o começo de uma nova história, né? Deus ele tá te dando a memória de vitória, porque você precisa e vai contar a fase da sua vida como uma fase que você viveu mais dolorosa, sim, mas com um ar de honra, sabe? Não é se esconder nos escombros, mas é você entender que eles fizeram parte da sua história. É você entender que tudo demonstra onde Deus te tirou e o que Ele é capaz de fazer com o coração rendido a Ele. Então, o que eu entendo que? Eu entendo que eu preciso agradecer a Deus por não desistir, né? Por Ele não desistir de mim e eu não ter desistido, por Ele me reerguer com as suas mãos e eu declarar todos os dias, mesmo o muro caindo, mas Deus me levanta. Então eu preciso o quê? Eu preciso profetizar em meio ao nada. Como assim profetizar em meio ao nada? Eu preciso profetizar em meio ao nada. Por quê? Porque é profetizando com a minha boca que eu começo a me reerguer. Os sonhos, eles constroem. Eles constroem fortaleza. Obviamente que temos que construir sonhos em cima de coisas mais sólidas. E a fé é algo que nós não vemos, mas nós acreditamos. Então, por isso que tem pessoas que dança, que grita, que exulta em meio a grandes inaugurações, celebrações, né? Porque elas sabem o preço que elas pagaram, elas sabem o preço que elas tiveram que pagar de lá até aonde elas conseguiram chegar. Neemias 8:10 disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e beber as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada, preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu entendo o que, parando para pensar que Neemias começou com lágrimas, mas terminou com festa. Só resumindo aqui a palavra, eu entendo que mesmo que o povo
ele tenha jejuado, tenha lutado, mas agora ele está celebrando. Sabe, mesmo que o povo tenha jejuado, tenha chorado, ele está celebrando. Porque quem planta com lágrimas, colhe com alegria. Não é o ditado popular? Então, a reconstrução chegou ao fim, como aqui foi dito. E agora é o tempo de louvar a Deus. Mas presta atenção. O 8, ele não acontece por acaso. Esse capítulo, ele é um divisor de águas, porque ele marca o momento em que o povo começa a perceber que Deus não apenas restaurou muros, mas ele restaurou os corações e também os sonhos. E o que Neemias declara neste momento é uma das verdades mais poderosas dentro da Bíblia Sagrada. A alegria do Senhor é a nossa força. E quantas vezes você passou por batalhas tão difíceis que achou que nunca ia sorrir? Quantas vezes as construções internas, os problemas, as adversidades, os poços que você tem passado por eles, as cavernas, os desertos que você viveu em silêncio, com dores e ninguém viu? Quantas vezes você lutou para não demonstrar o que você estava sentindo por dentro? Então, Deus nos traz aqui algo essencial. Não é apenas sobreviver, mas é sobre construir e reconstruir algo. Entender que nós vencemos dias após dias. Entendendo que a nossa alma, muitas vezes, mesmo estando em pedaços, ela aprende a superar as perdas. Por quê? Porque ela enfrenta oposições. Ela vence crises internas porque é tempo também de chorar e há tempo de celebrar. Nós não moramos no deserto, nós não moramos em cavernas, nós não moramos em poços, mas precisamos entender que a alegria, ela superficial, ela é passageira, mas a alegria do Senhor, ela nos dá força, sabe? Ela vem de sobremaneira que a gente começa o quê? A estender. E Deus sempre esteve com você em cada tijolinho da construção e reconstrução. E o que nos faz ser vivificado sobre o que Deus tem, não é sobre comer as gorduras, que é como aqui foi dito, né? Ele fala sobre comer gorduras, mas é viver aquele momento com intensidade, aproveitar, sabe? Essa é a palavra. Aproveitar o momento. Aproveitem o momento. Vão comer as gorduras, ou seja, aproveita esse momento, é festa, vamos festejar, sabe? Há situações que muitas vezes a gente recebe a nossa bênção, a gente nem acredita, a gente nem consegue festejar, porque de tanta adversidade que nós passamos para chegar até aonde nós chegamos, e aí a gente fica assim, ai, não vou respirar não, vai que vem outra luta. E quando ele fala, bebam as doçuras, saboreia o momento, ou seja, saboreia a sua vitória. Eu passei durante muitos anos escrevendo. Quando foi no ano de 2025, eu lancei o meu devocional. E eu ainda, assim, fiquei sem conseguir acreditar. Não com aquela estagnação, não. Eu comecei a movimentar as redes sociais e tudo, mas ainda assim eu ainda fiquei meio que aguardando alguma coisa que poderia trazer uma luta, alguma coisa, porque não é que foi fácil, foram muitos anos, mas eu não tinha um entendimento e nem um amadurecimento ainda para celebrar as doçuras e as gorduras, ou seja, intensificar minha vitória com Deus e saborear o meu momento de vitória. Sabe, queridos, eu estou aprendendo. E a gente entende o quê? A gente entende que a gente tem que compartilhar com quem tem, com quem nos ama de verdade, com quem transborda em alegria nos momentos em que a gente recebe algo. É tão gostoso isso, né? E essa linguagem de celebração, Deus, Ele está nos convidando hoje a viver a essa realidade. Depois de todo esse processo, Ele quer nos ensinar que a gente pode sim nos alegrar novamente. Por quê? Tem gente que aprendeu a chorar, mas ainda não aprendeu a celebrar. Como eu estava falando aqui para vocês, eu aprendi a celebrar tanto, e
Quando chegou o momento de chorar, eu me desacostumei. Aí teve um momento que eu aprendi a chorar tanto, que quando chegou o momento de celebrar, eu não consegui celebrar. Gente, passou tanto tempo lutando, a gente passa tanto tempo lutando, sentindo culpa de sorrir. Que isso? A gente precisa escutar a voz do nosso coração, precisa estar com ele mais aberto, sabe? Para sorrir outra vez, para trazer leveza, sabe? Trazer leveza para o nosso coração. E a leveza, ela faz o quê? Ela faz a gente levantar as mãos e louvar com mais liberdade, porque a gente aprende a se libertar das coisas que a gente está sendo restaurado, né? Porque a gente está sendo restaurado. Eu estou sendo restaurado todos os dias. Aqui com vocês, à medida que eu vou falando, eu estou sendo liberta, eu estou sendo restaurada. Ninguém é liberto por completo. Não se trata de ignorar a dor que passou, não. Mas é você começar a declarar, sabe? Não deixar que nada venha dominar aquilo que Deus construiu dentro de você, o que a gente já falou sobre isso também. Então, Deus, ele reconstrói sim. E nós podemos viver uma celebração entendendo que hoje é domingo, né? Hoje é o dia do Senhor, hoje é dia de festa, hoje é dia de louvor. Famílias estão celebrando com suas mães, né? Eu não tenho mais a minha mãe partiu em 2023, mas eu entendo que é tempo de celebrar uma reconstrução sobre a minha identidade. O que Deus tem restaurado na minha vida é sobre a minha fé a ser renovada, é sobre a minha vida emocional, que ela está sendo a cada dia firmada, que eu estou aprendendo coisas que eu aprendi, que deram certo na minha vida, que eu estou trazendo aqui para vocês, né, com um coração cheio de gratidão. Por quê? Porque a gente precisa aprender a cantar, a gente precisa aprender a deixar a culpa lá no passado e que as vozes contrárias que tentam roubar o brilho que Deus nos deu, deixar tudo para trás, sabe? Porque Deus é a nossa força. Celebrar com tudo é entender que Deus, ele nos faz, à medida que nós vamos celebrando, ele nos faz ver que a nossa caminhada vale a pena. Não é apenas observar um líder reconstruindo muros, né? Nós vivemos aqui processo de restauração interior e a cada dia teve uma camada, foi sendo o quê? Tocada, cura, fortalecida. E agora nós somos o quê? Mais ou os mesmos? Nós somos construtores. Nós começamos o que? Segunda-feira, reconhecendo. Choramos como Neemias chorou. E depois nós fomos o quê? Entendendo que toda a cura começa com o reconhecimento da ferida. E a reconstrução, ela nunca começa com pedras, né? Nós falamos sobre isso. E sim com lágrimas. Estou só fazendo uma recapitulação aqui para que vocês venham aqui a recordar o que a gente fez durante a semana, para que a gente possa terminar aqui. Então é abrindo os olhos para os escombros emocionais que a gente vai ver os destroços que estavam escondidinhos, sabe, lá dentro de nós. São as frustrações, os traumas, tudo isso foi relatado. Mas Deus, ele nos deu a coragem para enxergar a realidade, para que isso seja libertado dentro de nós. E por quê? Porque a força, ela não vem de nós, ela vem da mão do Senhor. Porque Ele nos lembrou que nós não estamos sozinhos e que existe um povo ao nosso redor, sim, uma construção, uma família espiritual que nós precisamos ajudar a continuar através do nosso testemunho, através do nosso ânimo, para que nós não venhamos falhar. Então, nós aprendemos ao quê? A proteger o que já foi restaurado. Nós aprendemos a reconstruir, a se preservar, com a mão do Senhor edificando o que nós estávamos muitas vezes sem vigilância, sem oração, sem sabedoria. Deus nos ensinou através dessa semana. Então, é enfrentar as vozes contrárias, os Sambalardes e Tobias que ficaram o quê? No passado. Porque eles vivem em críticas, em dúvidas, em pressões, visitando as suas redes sociais, querendo trazer situações para que você venha se entristecer com o que está acontecendo. Não. Que você venha se fortalecer. Não é você descer do muro, é você continuar orando, jejuando, sem ceder ao barulho, sem parar, sabe, a obra, a tudo que Deus começou sobre nós,
é firmado com os fundamentos que Ele constrói dentro de nós. Então, nós entendemos que a verdadeira reconstrução ela é sustentada por valores da palavra, perdão e verdade. Então, sem esses alicerces, qualquer cura é superficial. Sabe por quê? Porque a palavra ela traz vida. E quando nós nos firmamos neles, nada pode abalar. E nesse domingo, nós aprendemos a celebrar. Depois de uma luta, vem a festa. Depois do choro, vem a alegria. E depois da dor, vem a paz. Então, a alegria do Senhor, ela nos torna cada dia mais com força, coragem, para que nós venhamos o que? A sorrir, com esperança. E acender a vida para novos tons. Então, eu entendo que essa série ela não foi só uma sequência de temas. Ela foi uma jornada com propósito. Ela foi curador para nosso entendimento. Porque Neemias ele foi chamado não apenas para reconstruir, ele foi usado para restaurar um povo. Então, a sua reconstrução, ela tem resposta para outras pessoas. Então, seja cura para alguém. Seja cura que vai gerar cura em muitos. Muita história Deus começa sobre a tua história hoje, porque Ele é Deus de poder. Então declare com fé, eu fui reconstruído por Deus, minha dor não me define mais, porque a alegria do Senhor é a minha força. E a partir de agora eu vivo para edificar vidas. Senhor, hoje eu celebro a boa obra em mim. E eu me alegro porque Tu me reconstruiu. A Tua alegria seja a minha força. E aqui, Senhor, daqui para frente, eu deixo para trás a dor e eu escolho viver o novo. Em nome de Jesus, que durante essa semana você possa, em nome de Jesus, lembrar e observar que um líder reconstruindo muros é viver o propósito de restauração interior. E a cada dia, cada camada possa ser tocada, você possa ser fortalecido pela mão grande do Senhor. Amém? Louvado seja Deus, que Deus possa continuar abençoando a sua casa, a sua família, a sua vida, porque você foi curado para curar, você foi restaurado para restaurar, você foi ativado para ativar. Então não entristeça, esse ciclo de dor ele já acabou. Então saia do luto, saia da culpa, saia da paralisia, porque o céu ele decretou que é um tempo de viver o novo com alegria. Amém? Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, porque a unção é fundamental, a unção é edificação, a unção é transformação. A partir de hoje, Deus ele torna tudo que estava sem resposta, ele torna tudo consolo. Por quê? Porque tudo é construção, tudo é vivido para edificar vidas. Porque o Senhor hoje, ele quer que você entregue a Ele tudo que você tem pensado, tudo que está inacabado, tudo que você começou e não terminou. Aprenda a agradecer as reconstruções que você fez, mesmo sem acabar, para que você seja curado, para terminar com força aquilo que Deus quer que você celebre com alegria. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E lembre-se, porque chegou um novo tempo de reconstrução completa. E agora é tempo de avançar com poder e autoridade. Amém? Compartilhe esse vídeo, curta, comente para que mais pessoas possam ser edificadas. Feliz Dia das Mães para quem tem a sua mamãe, cuide dela. Deus possa abençoar aí o seu domingo e uma ótima semana repleta de muitas bênçãos. E vitória, seja surpreendido por Deus completamente, porque Ele é fiel. Um abraço no seu coração.